Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Dona Jessie, todo mundo me pergunta, já que eu programo usando tecnologias Microsoft, por que que até hoje eu não fiz, junto com você, um episódio de tecnologia Microsoft? Boa pergunta. Pois é, agora que eu estou grávida, agora que a Jessie atendeu os meus apelos, porque ela é uma ditadora nesse podcast, é ela que define os temas, mentira. Ela resolveu me presentear, dando a oportunidade pra gente gravar um episódio. Na verdade, eu tô muito curiosa de entender melhor o .NET Core. Saber a diferença, saber algumas coisitas e tudo mais. Então, vamos entender hoje o .NET, o que que ele é, e vamos aprofundar um pouquinho mais no .NET Core, beleza? Vamos entender isso tudo e vamos trazer uma convidada especialíssima nisso. Bora rodar a vinheta? Bora! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, Jessie, voltando, nós temos uma surpresinha para os nossos ouvintes de fim de ano. E a gente conta com a colaboração de você que tá ouvindo a gente aqui. Como é que vai acontecer esse negócio? Nós vamos lançar um episódio dia 25 de dezembro, que ele vai ser um especial de retrospectiva de 2018. Mas já pensando em planos pra 2019. Então ele é uma retrospectiva com lista de desejos e promessas pra 2019. Porque todo mundo tá fazendo episódio de retrospectiva de tecnologia em 2018. Então a gente pensou, vamos fazer diferente. Vamos fazer retrospectiva das pessoas que fizeram parte do podcast, que fizeram parte do Pode Programar. Ou seja, nossos ouvintes e todos os convidados que já passaram por aqui nesse ano ou até mesmo em 2017. E pra isso, como a Ana falou, a gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente espera que vocês nos enviem um áudio, pode ser de 30 segundos até 2 minutos, onde você vai falar o seu nome, de onde você tá falando e o que aconteceu de importante na sua vida na tecnologia. Ou o que vai acontecer. Mas como assim, Jessie? Me explica melhor, vai lá. Então, o que é importante na sua vida em tecnologia? Por exemplo, você entrou na faculdade, aprendeu uma linguagem nova, conheceu uma ferramenta nova, mudou de emprego, teve um grande desafio no trabalho, foi morar em outro país, por exemplo, por causa de um trabalho. Mudou de área, né? Isso, Fazendo alguma coisa a lá o que eu fiz, né? Isso. Conhecer uma nova metodologia e também falar do que pretende pro próximo ano. Próximo ano eu quero aprender uma nova linguagem. No próximo ano eu quero entrar na faculdade, eu quero fazer uma pós. Não sei, eu quero contribuir pra minha cidade produzindo um aplicativo. Eu quero contribuir com uma escola do meu bairro, sabe? Usando a tecnologia. Eu quero incentivar mais pessoas na programação, igual a gente faz aqui no podcast. Quero participar de mais eventos, quero ler mais livros, eu quero escrever um livro, entendeu? Então, fica à vontade aí pra, criar metas e barreiras. E a pessoa vai precisar de ter todo um equipamento igual a gente tem pra gravar? Então, não. Vamos usar o próprio celular. O pessoal manda áudio aí direto no WhatsApp de 3, 4 minutos. A gente só quer 2. Né? Tem um monte de programinha que tem de gravar o áudio, né? Não é pra mandar pelo WhatsApp pra gente, nem pelo Telegram, nem nada. Vocês baixam um programa no celular pra gravar o áudio. Olha, eu acho que até dá pra gravar pelo WhatsApp, tá? E baixar o áudio. Cara, acho que todo celular tem um gravadorzinho lá de default, então não deve ser tão complicado. Não é. Só baixa esse áudio e já manda compartilhar por e-mail. É bem simples. E aí você vai mandar pro nosso e-mail, podeprogramar@gmail.com, e no assunto você vai botar hashtag retrospectiva 2018. Isso. A gente vai receber esse áudio até dia 15 de dezembro, porque tem que passar pra nossa editora ainda, o episódio tem que ser dia 25. Se chegar depois, pode ser que entre. Olha, vai ter que ser muito bom. Mas o ideal é que até dia 15, tá? Os selecionados, se a gente tiver muita gente que enviar, vamos selecionar alguns pra participar e ir ao ar, e outros, infelizmente, não vão poder ir. E daí a gente vai sortear entre esse pessoal um mimo, uma coisinha especial que a gente tá preparando e que vocês vão receber nas suas casas. Quer dizer, nas suas não. O vencedor vai receber na sua casa. Certo? Certo. Então, gente, ajuda a fazer esse episódio. Não tem desculpa pra não participar, é muito fácil. Se você não quiser se identificar com alguma coisa e tudo mais, mas quer mandar o áudio, nem que você tenha aprendido uma
detalhe que isso fez toda a diferença nesse ano de 2018, pra gente vai ser muito importante. Como é muito importante toda a vitória que vocês têm e relatam pra gente. Então deixa as outras pessoas saberem tudo que vocês mandam por e-mail pra gente, todos os agradecimentos, tudo, tá? Então vamos mostrar pras outras pessoas também que elas são tão importantes quanto vocês pra gente. Então vocês podem mandar nos formatos MP3 ou AVI ou ACC, que a gente precisa desses formatos aí pros nossos editores de áudio. Provavelmente os gravadores de vocês já vão gravar num desses 3 formatos, tá? Então é tranquilinho. Isso. Então, pessoas, vocês conhecem o programa de apoiadores do Pode Programar? Eu acho que conhecem, mas se não conhece, vamos falar pra vocês o que é. A gente tem aí alguns custos e tudo mais e a gente precisa pagar esses custos e a gente gosta muito quando vocês ajudam. Então, vocês podem ajudar desde um cafezinho ali no botequinho ali até um café no aeroporto. Com pão de queijo. Com pão de queijo. Nós temos aí faixas. E onde que as pessoas podem nos apoiar, Jess? É lá no PicPay. Pra saber mais, você pode acessar podeprogramar.com.br/apoiadores. Lá vai ter a fotinha de todo mundo que nos ajuda e vai ter mais informações e o QR Code pra você já sair direitinho lá na página do PicPay, que é mais fácil. E desde o último episódio até agora a gravação, já entrou mais uma pessoa, o Arthur Uchiyama. É, que mandou uma mensagem todo fofinho, então obrigada, Arthur. A gente não te respondeu no e-mail, mas a gente tá te respondendo em áudio, olha que legal. É igual no último episódio a gente falou, a gente tá vendo tudo, a gente só tá sem tempo de responder. Exatamente. Vai dar tudo certo. E você, que a gente pegou a foto lá pelo Gmail e tudo mais, mas que não veio do jeito que você queria, se você quiser trocar, manda a foto pra gente por e-mail no podeprogramar@mundopodcast.com.br que a gente vai lá e troca na mão. E a gente gostaria de agradecer muito quem nos apoia, agradecer muito quem nos apoiou e deixou de nos apoiar por algum motivo aí, e quem vai nos apoiar também. E ajuda a gente aí a vencer as nossas metas e estar em todos os lugares. Beleza? Então, vamos apresentar nossa convidada? Não, ela vai se apresentar. Ah, é verdade. Essa tem bala na agulha. Que isso. Essa a gente não tem condição. Eu não tenho condição psicológica de falar o que essa pessoa faz. Porque essa pessoa faz muita coisa. É muita letrinha, né? É muita linguagem que tem aqui, é muita coisa. Então, a gente vai deixar ela dar um resumo aqui, porque a gente não vai conseguir, a gente vai ficar o podcast todo falando o currículo. Então, se apresente, Gláucia Lemos. Oi, meninas, tudo bem? Só reiterando aí, nada, sou uma eterna dummy, então a cada dia eu tô aprendendo uma coisa diferente. Até agora há pouco tava conversando com vocês que eu tô fazendo uma migração de um sistema de Angular para Vue, eu tô penando, quase chorei hoje lá na empresa, mas enfim. Então, atualmente eu tô atuando como consultora pela minha empresa, que é o RecDev, mas atualmente atuando também numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que é a Zux, que é uma empresa de Smart Data e ela tá presente em conectividade Wi-Fi, então tô ajudando a desenvolver um sistema de reconhecimento facial de auto-check-in usando uma API da AWS, que é o Recognition, e atualmente estou focada aí no desenvolvimento de um robô, né, que estão pretendendo usar e tudo mais, não posso dizer muito detalhes desse projeto, e acredito que em algumas semanas aí, 1 mês e meio ou 2 mais ou menos, acredito, eu tô de partida do Brasil, tô indo pra Austrália para atuar numa empresa chamada MyBudget, que é uma empresa bastante conhecida, já tá há bastante tempo atuando lá na Austrália, é uma fintech. Tenho especialização em .NET, mas eu tenho atuado bastante em Node, JavaScript, mas é o que eu falo nas minhas palestras, né? Quando você sabe lógica de programação, independente da linguagem que você vai atuar, fica mais fácil de você pegar o escopo da linguagem, é tudo a questão de sintaxe. E atualmente eu tenho atuado como Microsoft MVP em Develop Technologies, ainda bem que a Microsoft alterou essa nomenclatura, porque antigamente era Visual Studio Technologies, então eu era contra essa nomenclatura, porque a Microsoft ela não fala só de Visual Studio, ela agora tem um coraçãozinho aberto, pode-se dizer, por outras tecnologias. Glaucia, eu falo isso para as pessoas não entendem que a Microsoft ela tá abrindo o coração, as portas para todas as tecnologias, ela tá querendo mexer muito, tá muito em voga isso dentro da Microsoft, o open source. Então fala você que é uma MVP mesmo. Muita coisa mudou, né? Eu acho que se a gente voltar, tem um vídeo que depois eu posso estar disponibilizando o link pra vocês, que é uma entrevista que o Jorge Maia, que também tem um podcast muito legal, que ele fala muito sobre IoT no podcast dele, porque ele é MVP de IoT. Na época que a manager do programa do MVP era a Fernandinha Saraiva, que agora ela atua lá nos Estados Unidos, em Redmond. Tem um vídeo, né, que ele fala que
que essa questão de dizer assim, eu sou desenvolvedor .NET, eu sou desenvolvedor Java, Python, Ruby, isso é um conceito que fica muito pros anos 80, né, ou 90, início dos anos 90, né. Hoje você tem que saber de tudo, né, um pouco de tudo, né. Pode-se dizer que hoje eu posso estar atuando, por exemplo, nessa empresa que eu tô atuando aqui no Rio de Janeiro, eu tô atuando fortemente com o Node.js, né, mas teve uma questão ali do projeto, do escopo do projeto que não precisou, mas a gente cogitou de ter que usar, por exemplo, Rust. Então, assim, a gente não pode mais se apegar a uma linguagem. Eu sou a favor da pessoa ter uma especialização e certificação em uma linguagem, mas não ficar preso a uma linguagem. Concordo plenamente com isso. Estou batendo palmas. Você está ouvindo minhas palmas? A gente super concorda com isso, tanto que quando alguém pergunta pra mim qual tecnologia que aprende primeiro e tudo mais, eu geralmente reluto em falar logo de cara tecnologias Microsoft e às vezes eu deixo um geralzão pra pessoa, pra ela seguir, porque é a minha preferência, mas eu comecei com Java e Java eu não consegui entender muito bem e acabei que eu fui pro C# e já mexi já com o VBNet, também já fiquei mexendo só com front uma época, então a gente tem que seguir essa ideia, é seguir a lógica e depois pegar o que aquela linguagem ela tem, é mais ou menos você aprender um idioma novo, você tem aquela estrutura do idioma, você sabe que você tem que fazer, por exemplo, uma frase em português tem o sujeito, o verbo, o predicado, e aí qual que é a ordem disso, por exemplo, em inglês, qual que é a ordem disso aí no alemão, e aí depois você vai montando e vai precisando de vocabulário, que é a mesma coisa da programação. Exato, tanto que eu tava vendo, acho que foi ontem ou sábado à noite, um vídeo do Google, né, de contratação, né, de vídeo de contratação do Google, que tem disponível no canal deles, e os testes, né, de desafios técnicos que eles colocam ali, é tudo lógica, né, estrutura de dados. São conceitos, né? Exatamente. E toda vez que eu começo uma palestra, eu sempre falo o seguinte, querem ser feras numa linguagem? Foca em 3 coisas. 1, lógica de programação, estrutura de dados e design partners, que eu acho que se você souber isso muito bem, independente da linguagem, é importante. E terceiro, SQL, porque se você for montar um CRUD, você precisa ali de fato fazer uma integração ali com a base de dados. Quando você escolhe uma linguagem, é importante você escolher uma linguagem de alto nível, né? Claro, aí você tem ali o Java, o C#, o próprio Python, né? Mas é importante também saber linguagem de alto nível, que você pode fazer uso da programação orientada a objetos, mas como a gente está falando do Modern Web, que é no caso o JavaScript, né? Então é sempre importante também saber um pouco de linguagem funcional. Mas isso também já entra para uma segunda etapa também. Sabendo essas 3 coisas, você passa até qualquer entrevista. Você vê, esse vídeo que eu assisti do Google, a moça colocou lá um array, né? Os que tinham em torno de 5 números, e a solução que o cara do Google lá solucionou foi usando C++, né? No caso, C++. Então, assim, a lógica que ele usou ali foi o quê? O if, o while e um for, né? Para poder varrer aquele array ali, para poder encontrar de fato uma estrutura ali. Então, assim, quando você sabe praticamente esses 3 itens, claro, escolhendo de fato uma linguagem, você pode ser Rust, pode ser Clojure, embora um Clojure é um pouco mais funcional, mas C#, Java, Python, Ruby, assim, não vai ter problema nenhum. É uma questão mais de sintaxe mesmo. E agora vocês tiveram a segunda parte do nosso Hackeando a Carreira de Desenvolvedor. Aí só concluindo um pouco, né, aí atualmente eu tenho atuado como tech speaker, né, do Meetup do Codes em Rio, que é uma meetup que começou no meio do ano passado, em maio de 2017. Hoje nós estamos, acho que em 2º ou 3º lugar uma das maiores meetups aqui do Rio, com mais de 1.000 membros. E atualmente atuando aí no programa Who Makes Code. Pra quem não conhece, eu acredito que vocês conhecem, né, meninas, o Who Makes Code. O Makers Code, sim. É um programa muito legal, criado pela Cynthia Zanoni, que é Program Manager Latam da Microsoft, né? E é voltado, assim, pra incentivar outras meninas a ingressarem no mundo de tecnologia, porque a gente sabe que o número ainda é baixo, né? A gente sabe disso. Um dia, além do sonho de gravar com você, um dia gravar com a Cynthia também, mas eu ainda tô, assim, eu fico tímida, sabe, perto dela, pra conversar com ela.
Eu não posso falar por ela, mas eu acredito que se fizer o convite, ela vai aceitar de bom grado, sim. Pode ter certeza. Eu imagino, sim, ela parece ser muito gente boa, mas você sabe quando você vê as pessoas assim, nossa, eu sou fã e tal, eu fico meio tímida. É meu sonho conhecer, por exemplo, pessoalmente o Major, né? O cara lá, o dinossauro do CSS, né? Então... Esse daí é o pai de muita gente, né, assim, de conhecimento e de começo de carreira. E a história dele é linda, né? Que ele começou a programar depois de 60 anos, 50, 60 anos, não lembro direito, mas a história é bem legal dele. Por favor, gente, pessoas que estão ouvindo, que têm 27, 28 anos, 30, 35, que manda mensagem pra gente falando assim, ainda dá tempo de eu aprender a programar? Gente, olha só. Depois vocês procuram, a gente pode deixar aqui o link aqui do Maju e de um monte de coisa que ele faz. Ele é um fofo. Eu já vi o pessoal falando super bem dele. Eu também não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas ele é um fofo. Também traremos ele aqui. Oh, show! Pode fazer essa pergunta, Jess, porque pra mim já sei a resposta, né? É que eu fiz essa pergunta pra Ana semana passada. Assim pra ela, Ana, mas .NET é uma linguagem ou é um framework? É uma pergunta bastante interessante, né? Na verdade, o .NET é uma plataforma, né, a qual você pode estar desenvolvendo inúmeras linguagens da Microsoft em si. Então, dentro da plataforma .NET tem ali dentro, no caso, né, você pode desenvolver uma aplicação em C#, F#, Q# agora, né, que é uma linguagem quântica, né? O próprio C++, o VB.NET. Uma coisa interessante, né, para falar um pouco da história aí do C#, né? Porque dentro da plataforma .NET é a linguagem mais falada, né? Ela foi criada em meados da década de 90, a fim de justamente ali tentar ser uma linguagem que pudesse ajudar a programar aplicações do código nativo, porque a Microsoft, antigamente, né, antes da década de 90, ela desenvolvia suas aplicações em Java. Então é interessante falar sobre essa parte do contexto da história da Microsoft. Só que tinham algumas coisas ali das aplicações da Microsoft que ela precisava usar coisa nativa ali, né, do C++. Aí foi daí que a Microsoft teve alguns problemas judiciais aí por estar usando o Java, né, e tudo mais. Aí foi daí que a Microsoft criou o C#, né? Toda vez que eu escuto essa história, que o pessoal fica assim, ah lá, C# foi baseado em Java, eu começo a imaginar o pessoal programando em Java, a Sun enchendo o saco, aí veio o pessoal da Microsoft e falou, você quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma linguagem dessa porra aqui que eu não aguento mais. Você desculpa, gente, palavrão, mas eu imagino que eles chegaram, assim, meteram o pé e falaram assim, não quero saber mais de nada disso. Agora a Sun vai perder com a gente, porque tem um documentário chamado Guerra dos Navegadores, vamos ver se a gente acha e deixa o link aqui. A Microsoft, ela teve muito dessa. Vocês estão enchendo o saco, a gente tá querendo fazer o negócio, então a gente vai fazer nosso negócio por conta própria e foda-se vocês. Ela trabalha um pouco nessa linha mesmo, né? Aliás, não só ela, mas como todas as outras, né? Vide a história aí da Apple também, né? Aí o que aconteceu, né? Mediante esses processos judiciais que a Microsoft sofreu, ela contratou um dos maiores engenheiros que inclusive tá até vivo até hoje, que é o Wendell Ellsberg, que é um cara, sim, depois do John Papa, é um cara que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente. Acho que se eu conhecer o Wendell Ellsberg e o John Papa, eu acho que eu vou conseguir zerar minha vida. Pra quem não conhece esse nome, ele simplesmente é o cara que criou o Delphi, o Turbo C, o C# e atualmente o TypeScript. Ele é o cara que gerencia a equipe. Pouca coisa na vida, né? Cara, vocês procuram pesquisar sobre o Wendell Ellsberg, é um cara, assim, sensacional. E é um cara super tranquilão, ele não é americano, né, pelo nome já diz, né. Se não me engano, não sei se ele é sueco, suíço, enfim. Respondendo aí, né, a pergunta, então, o .NET não é uma linguagem de programação, mas sim, né, um ambiente de desenvolvimento da Microsoft que dentro dele pode ter inúmeras linguagens, né, no caso ali o F#, que é uma linguagem funcional, o C#, o Q#, que é uma linguagem quântica que foi lançada recentemente, o VB.NET, C++. Ele é da Dinamarca. Da Dinamarca, isso aí, show. Enfim, não é uma linguagem, mas é um ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Pronto, Jess, agora tá explicado, porque eu tava tentando explicar isso por áudio. Você explicou, mas eu não entendi. Precisei da Gauss pra poder entender. Que isso? Pois é.
Agora, nós falamos do .NET em si, que é uma plataforma que ele roda ali junto com o Windows e para interpretar as linguagens que a Glaucia já falou. Agora, o que é o .NET Core? O .NET Core, né, ele é uma plataforma de desenvolvimento da Microsoft. A grande jogada aqui da criação do .NET Core, que ele foi criado aí, acho que se não me engano, foi na Build, que foi lançado em meados de 2016, é que o .NET Core, além de ser mantida pela Microsoft, ele é uma plataforma totalmente open source, né? Há um questionamento muito grande, que é muito comentado, se o .NET Core atual, né, o SDK 2.1, se ele consegue ser mais rápido, né, que o Node.js. Há sites que mostram de fato, né, que ele está sendo mais rápido. Eu mesmo tenho que testar, ainda não fiz esse teste, mas enfim. O legal do .NET Core, meninas, é que ele é multiplataforma, né? Ou seja, resumindo, você pode desenvolver em .NET, né, usando plataformas Windows, Linux e Mac. O legal também é que, por exemplo, se vocês têm o costume aí de abrir PRs ou abrir novas features, né, você vê alguma coisa que, não gostei dessa questão que foi adotada aqui no .NET Core, eu quero montar uma feature ou abrir um PR. Você pode entrar lá no site do GitHub do .NET Core, abrir uma PR. Os engenheiros da Microsoft fazem builds noturnos, né, a cada noite. Inclusive, tem um brasileiro que se chama Rafael de Almeida. Ele é um dos caras que criou, é um mantenedor do Firebird, né? É um cara que criou o Anti-Framework Core para o Firebird. Acho que é uma coisa que é até bom sinalizar isso, que é um brasileiro que está ajudando a criar códigos, né, em si, para poder ajudar na comunidade técnica. Ô, Glaucia, só aproveitando que você tá perguntando aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu já falei aqui que o .NET, ele está junto, rodando lá no Windows. Sim. Isso aí não tem como tá ali junto, principalmente quando você baixa o Visual Studio, dependendo da versão, já vem junto, você tem que baixar uma determinada versão do .NET para ser suportado. Então, eu posso ter na minha máquina tanto o .NET quanto o .NET Core. São duas coisas distintas. Sim, exatamente. E tem mais um porém. O .NET eu não consigo executar em outras plataformas além do Windows, certo? Isso, exatamente. O .NET, né, ele, que se não me engano, acho que tá na versão 4.6, se não me engano, 4.7.2, se não me engano. Tanto que se você entrar lá no site para fazer um download em si do SDK do .NET Core, ele dá a opção, olha, se você quer desenvolver em C# ou em VBNet, né, enfim, quiser desenvolver, por exemplo, no Mac, no Linux, a gente tem essa opçãozinha aqui, você pode estar desenvolvendo o .NET Core. Mas, se você quer desenvolver só no Windows, né, você pode usar tanto o .NET Core quanto o ambiente de desenvolvimento, o .NET, que é o Framework 4.7.2. Esse só para usuários Windows. Agora, se você quiser desenvolver C#, VB.NET, enfim, o .NET Core, para Linux e para Mac, somente o .NET Core. Beleza, eu tenho Mac, quero programar em .NET Core. E consegui instalar na minha máquina, tá tudo certinho. Lá no .NET eu posso escrever em C#, em VBNet, em C++. Mas que linguagem que eu posso usar para programar no .NET Core, no Mac, ou no Windows, ou no Linux, por exemplo? Posso usar elas também? Pode, claro que pode. Inclusive, o Xamarin, você também tem a versão para .NET Core também. Essa aí eu não sabia, essa aí pra mim é novidade. Se você digitar no Google assim, ou no Bing, né? Xamarin .NET Core, tem uma documentação muito linda lá explicando passo a passo como você pode usar o SDK do .NET Core para desenvolver no Xamarin. Só pra quem caiu de paraquedas aqui, que não sabe o que é Xamarin, a gente escreve, falando aportuguesado, Xamarin. Com X. Com X, e é a plataforma de desenvolvimento hoje da Microsoft, que a Microsoft comprou para desenvolvimento mobile. É um outro assunto, a gente fala isso de outro dia, mas é só mesmo pra quem tá caindo de paraquedas aqui, não sabe o que é Xamarin ou Xamarin, não sabe nada. Então é só pra vocês ficarem atentos aí, porque às vezes a gente esquece, aí as pessoas ficam perguntando assim, o que é isso que vocês falaram e tal. E um outro ponto legal, agora acho que a partir de outubro de 2018 pra cá, eu consigo desenvolver chatbot com .NET Core também. Você usa o Luiz? Como é que é? O Luiz, o que seria o Luiz, tá? O Luiz, ele é um concorrente do melhor amigo do Sherlock, que eu não posso dizer o nome dele. Não, você não pode falar, mas como eu não sou MVP, gente, ainda, pelo menos. Quem captou, bota aí nos comentários quem captou. Então não falo. Quem captou o Luiz é o concorrente do e da. Vamos fazer o seguinte, Jess? Primeiro que matar essa charada, a gente vai dar um brinde
O que você acha? Vamos dar um brinde, mas tem que comentar lá no Pode Programar ou no Twitter? Não, vai comentar lá no nosso site, no Pode Programar, no post do site, tá? Não é no Mundo Podcast, tá, gente? Vai ser lá no Pode Programar, que a gente vai dar um brinde. Quem sabe, assim, um brinde bem legal. Beleza? Então, assim, o Luiz, né, ele é um acrônimo, né, de uma palavra, né, que é Language Understanding, uma coisa assim, não lembro direito. Mas ele é um serviço cognitivo da Microsoft para deixar o seu bot mais inteligente, mais interativo, né? Então, ele não seria, de fato, o chatbot. Ele é o serviço de aprendizagem de máquina, Isso, né? de linguagem natural, exatamente. Agora, para você desenvolver um chatbot, inclusive é um dos temas que eu mais tenho evangelizado bastante esse ano, que é justamente o desenvolvimento de chatbot com Node.js, a Microsoft ela tem o SDK do Bot Framework, Microsoft Bot Framework. Inclusive, até a versão 3, você só conseguia desenvolver chatbot com C# e Node.js. Agora, na versão 4, que é a versão que foi lançada recentemente, tem questão de 2-3 meses atrás, você pode desenvolver, se não me engano, em C#, Node.js, JavaScript puro, né? Porque às vezes a pessoa prefere o JavaScript puro, o Python, se não me engano, em PHP. Não tenho certeza não, mas eu posso estar confirmando para vocês. Gente, só pra vocês que ainda não sabem, que a gente já fez o episódio de chatbot, inclusive foi o meu marido, o Rafael, que participou. Ele desenvolveu um chatbot pra gente, ele desenvolveu em C#. Ó, só pra confirmar aqui, ó, falei besteira. Você pode desenvolver agora no V4 do SDK do Microsoft Bot Framework usando C#, Java, Python e JavaScript. PHP não. Ah, PHP sempre assim mesmo. Agora, as pessoas ficam assim, hoje nós estamos gravando aqui em 2018, já datando, qual que é a versão hoje estável, qual que é a versão que tá usando do Core? Então, a versão estável, né, que o pessoal tem usado, é justamente o que tá lá no site mesmo do .NET Core, que é a versão 2.1. Porém, há uma preview que tá para sair, que é a 2.2, mas eu recomendo, assim, vocês sempre estarem dando uma olhadinha no site lá do GitHub do próprio .NET Core, e tem um roadmap bem legal. E o legal é que a Microsoft, ela mostra, né, justamente o roadmap, né, das mudanças que possam vir aí pro 2.2. Eu ainda não vi, de fato, eu não sei ao certo quais são as mudanças que estão por vir, mas lá no roadmap mostra direitinho. Há um outro ponto interessante que eu gostaria de mencionar aqui, posso falar porque eu sei porque aconteceu com esse meu amigo lá de Sergipe, né, que é o Rafael de Almeida. Ele contribui bastante, abre bastante PRs pro Anti-Frame Core, né. Se a sua PR, né, o seu pull request for significativo, né, e os engenheiros da Microsoft aprovam, eles acabam te mandando um presente da Core pra você, né, e envia um presente, tipo um agradecimento de você ter contribuído no aprimoramento em si da linguagem, do framework em si que vocês estão... Que isso? É, exatamente. Depois eu posso até perguntar pra ele ganhou um saco de café de lá, né, uma plaquinha de agradecimento, né, com a assinatura dos maiores engenheiros que mantêm o Anti-Framework Core, mas que uma caneca também, enfim. Então a Microsoft, ela, de fato, ela reconhece essas pessoas que abrem pull requests significativos, tipo, até um pull request que pode até mudar uma versão de um SDK, por exemplo, ou de um framework. Então, assim, o incentivo bastante para todos é abrirem pull requests significativos aí no site do GitHub da Microsoft. Tá, então eu tô agora aqui, tô ouvindo o podcast e pensei, tá, eu quero começar e quero desenvolver alguma coisa em .NET Core. O que eu faço? Assim, tipo, vou no site da Microsoft, baixo o .NET, choro, o que eu faço? É uma pergunta bastante interessante, né? Eu recomendo uma coisa que a Microsoft, ela tem tido um certo cuidado esse ano, né? Tanto que tem uma equipe específica agora dentro da Microsoft, que agora se chama os CDAs, né? Que se chama Cloud Developer Advocates. Inclusive, não são tantos aqui no mundo, né? Mas são pessoas, assim, que estão dedicadas a deixar uma documentação o mais próximo possível do seu idioma. Não sei se vocês já perceberam, as documentações da Microsoft, elas estão traduzidas em português. Não é aquela tradução colaborativa, porque acontece, as documentações da Microsoft agora elas estão disponíveis no GitHub. Não sei se vocês sabem, né? Não sei se a maioria dos ouvintes já sabe. GitHub agora é uma empresa que pertence à Microsoft. Então, o que acontece? Até mesmo nós MVPs, a gente recebe alguns insights assim, olha, ajuda aí na tradução da documentação e tudo mais. Então, vocês vão ver que a tradução, de fato, ela não é tão mais de máquina. Você não vai ver aquelas traduções estranhas, né, que você vê assim. Então, eu recomendo 3 coisas. Primeiro, baixar o SDK do .NET Core. Basta digitar download .NET Core, aí você baixa, né, de acordo
com o teu ambiente de desenvolvimento, se é a distro Linux, Mac ou Windows. É um download muito parecido, né? Para quem é desenvolvedor Node, JS não vai estranhar o .NET Core, até porque se você for usar o .NET Core numa distro Linux ou Mac, você usa o CLI, né? Que é o prompt de comando, né? Então você não vai estranhar tanto. E depois que baixar, né, o SDK da Microsoft, eu sugiro altamente a documentação da Microsoft. O legal é que ela ensina passo a passo, né, como você pode estar desenvolvendo uma aplicação desde o básico até um deploy no Azure, usando Web API, JWT, usando Hangfire, enfim. Tem várias coisinhas ali que começa desde o início até a parte mais avançada. É um outro canal que eu indico, que poucos conhecem, né, é uma pena que poucos conhecem, mas eu acredito que a partir de agora, espero que a maioria comecem a conhecer, que é o Microsoft Virtual Academy. É um canal bastante legal e lá dentro ele tem uma path que você vai conquistando uns badges, né? Esse Microsoft Virtual Academy aí, gente, quando eu comecei a desenvolver e tudo mais, eu usei ele demais. Tem umas coisas bem para iniciante mesmo, tem para intermediário, tem para avançado. Eu recomendo fortemente essa plataforma de ensino da Microsoft, vamos dizer assim, que a Glaucia tá falando. Sim, e o legal é que lá dentro do Microsoft Virtual Academy tem essa path do .NET Core, que começa do Beginners, Intermediary e Advanced. Lembrando que a plataforma para essa path, né, do .NET Core tá em inglês, mas ele é um inglês legendado, né, em inglês. Quem não tiver tanta dificuldade com o idioma em inglês vai conseguir, de fato, aprender aí o .NET Core. E o legal dessa path do Microsoft Virtual Academy é que você ganha depois o certificado da Microsoft emitido pela própria plataforma. Para aqueles que têm dificuldade de aprender Com o inglês? do inglês, exatamente, eu recomendo o meu canal, de fato, né? Eu iniciei ali um workshop de .NET Core, embora o foco ali do meu canal tenha sido bastante também de Node.js, JavaScript. O outro canal que eu indico, do Baltieri, né? O Balta.io, né? Que ele também tem bastante coisa interessante ali de .NET. E, claro, né? As postagens do nosso chatbot real, né? Que é o Groff, né? O Groff tem bastante conteúdo, assim, pela internet. Ele tem o site do Medium, né? Ele consegue organizar do iniciante até o assunto mais avançado em .NET Core. Então, super recomendo os links do Groff. Pra quem não conhece o Groff, é Renato Groff. Eu não sei como ele consegue se manter atualizado e fazer os eventos, e ele faz o webinar quase todo dia. Eu fico vendo porque eu tô num grupo também lá no Telegram, acho que é Família Microsoft, o .NET, um negócio assim, e todo dia ele posta, praticamente todo dia que ele vai emendar em algum assunto. É uma pessoa que vocês podem colar nele também. Vocês podem colar também, que a gente já falou já, do Alexandre Magu, que é o outro MVP. Tem o Albert Tanuri também, meu amigão. Um beijo pra ele, que ele já postou algumas coisas lá falando meu nome. Mas quando vocês procuram Microsoft Velo e Professional, alguma coisa assim, vocês vão achar uma galera. Já tem uma galera boa. O pessoal da Lambda 3, que é outro podcast, que também eles fazem muita coisa também. Então, de podcast, de material, Microsoft, ela tá bem suportada. Um cara também que eu recomendo, tô até esquecendo, né? Mas o Macorati. Gente, quando eu precisei aprender VBNet, era o Macorati. E ele coloca também tanto .NET quanto VB. Ele, fantástico. Inclusive, acho que tem uns 2 ou 3 meses atrás, ele lançou uma série de vídeos ensinando .NET Core, mas eu acho que na versão 2.0. A série dele tá bem legal, então recomendo também. Pra quem gosta de aprender por vídeos, eu acabo indicando os vídeos do Macorati também. Beleza, estamos aí, Microsoft, nós estamos aí com .NET normal e tal, tá ali rodando bonito, até foi lançado um Visual Studio para rodar no Mac. Aí eu fiquei pensando, pra que a Microsoft resolveu fazer o .NET Core? Então, vamos lá, né? Por que realmente a Microsoft ela criou o Core, né? Inclusive é uma pergunta bastante inteligente, né? Excelente. Ai, obrigada. Ai, não faz isso.
Assim, no meu ponto de vista, tá? Eu, como sendo desenvolvedora, antes da era Satya, que é o atual CEO da Microsoft, antes era o Steve Ballmer, né? Que é um cara muito Microsoft. Nada contra o Steve Ballmer. Ele é um cara que é desenvolvedor e atualmente, assim, ele ainda continua na Microsoft, tá? Só que a visão do Steve Ballmer não estava acompanhando a visão do mundo que nós estamos passando agora na área de tecnologia, que é uma visão mais aberta, uma visão mais colaborativa, de que ela precisa de fato abraçar a todos. Então, houve essa mudança, né? No caso, saiu o Steve Ballmer como CEO e entrou o Nadia Satya, que é um indiano, né? Quem nunca trabalhou com indiano, né? Então, a Microsoft ela tem perdido muito espaço, né? Antes de entrar, né, o Nadia Satya com linguagens, né, como o Node.js, o Golang, Python, né? Linguagens que você pode trabalhar em diferentes distros, né? Pode ser Windows, pode ser Mac, Linux, enfim. Então, o Satya, ele entrou na Microsoft e pode-se dizer que a gente está vivendo uma era em que a gente nunca iria imaginar que um dia, por exemplo, né, você poderia instalar o SQL Server no Linux. É uma mudança, assim, gigantesca da Microsoft. Então, o Satya, né, ele pensando no futuro, né, quando ele entrou, ele pensou justamente, cara, precisamos mudar esse nosso conceito de pensar só em Microsoft e precisamos abrir as nossas linguagens, no caso aí, usando aí o .NET Core. Como a gente está vivendo uma era de cloud, né, vocês podem ver que, por exemplo, recentemente, a Amazon, né, que é do Bezos, né, ele conseguiu ter um faturamento aí de mais ou menos por volta de $1 trilhão, né, que é a primeira empresa que alcançou esse valor de mercado, justamente por conta de serviços de nuvem, né. E a Amazon, até 4 anos atrás, ou 3, 4, 5 anos atrás, ela era um serviço que era predominante, né, de serviço de nuvem, né. Então, quando o Satya entrou na direção da Microsoft, ele viu o mercado branco, pode-se dizer, para a área de nuvem, né. Então, no meu ponto de vista, a Microsoft criou o Core de uma maneira estratégica, tá? Porque com o .NET Core, qualquer desenvolvedor, seja ele JavaScript, Node, Python, ele pode desenvolver uma aplicação de alto nível em qualquer plataforma. Você pode ver que dos últimos 10 anos para cá, né, pode-se dizer, né? Então a Microsoft ela tá abraçando aí o mundo open source, né? E vocês podem notar também que o foco em si da Microsoft são os serviços de nuvem, né? Tanto que ela precisava de fato realmente mudar esse mindset para poder receber o maior número possível de desenvolvedores que façam uso da plataforma .NET, né? Então, assim, hoje a Microsoft trabalha com serviço de nuvem, que é o Azure, né? Inclusive, 90% da plataforma aí do Azure, né? Ela foi desenvolvida ali em TypeScript, é até interessante mencionar isso, inclusive foi até a Loiane que me sinalizou isso. Muito do Azure ali, ele é muito dedicado a quem tem uma distro Linux, né? Então, eu acredito que foi uma decisão estratégica da Microsoft ter criado o .NET Core, senão ela iria ficar presa no tempo, né? E foi justamente o que aconteceu com o Java, né? O Java ficou ali preso, né? Não fala isso, meu Deus, não apareceu os javeiros. Não se movimentou, né? Você não vê uma movimentação por parte, né, do Java, nada contra, né? O Java tem a sua contribuição, é importante, de fato. É que agora ele tá na mão da Oracle, né? A Oracle faz o que bem entender. Exato. Então, assim, resumindo, né? Então, foi, pra mim, uma decisão estratégica da Microsoft ter criado aí o .NET Core. E junto com o Xamarin veio pra, sei lá, pra que possa abrir pra todos os devs e todas as plataformas. Exato. E, né, até tu falou do SQL no Linux, eu cheguei a trabalhar com SQL no Linux. Pra gente, assim, foi muito bom pra reduzir custos de ambiente de desenvolvimento, por exemplo. E tinha uma performance muito legal, assim, equivalente a rodando no Windows. Não tivemos, assim, problema, então foi uma experiência bem legal. Não, e agora com o Docker, né, então você pode criar uma imagem, então você sim. pode... Poxa. Eu rodei no Docker, eu rodei no Mac o SQL Server com o Docker. Show. Estou te aplaudindo aqui, Jess. Eu ainda não fiz essa proeza, tá vendo? Uma coisa que eu ainda não fiz. Pois é. Eu só não consegui rodar o .NET, porque não roda. Não roda. Ele precisa do Windows. O .NET, mas o .NET Core você poderia ter usado... Isso, mas é que foi um trabalho que o meu professor Entendi. passou. E então, assim, foi mais uma questão estratégica que eu posso dizer, assim, respondendo a pergunta de vocês, assim, meu ponto de vista, tá? Tem gente que fala outras coisas e tal, mas, assim, pra ser sincera mesmo, foi pra se tornar mais competitiva. É óbvio que ela tá passando por um processo de abertura e algumas pessoas não
não acreditam, outras não entenderam ainda qual que é a proposta. As outras fazem de maluca, né? Não, tem gente que faz de maluco, igual quando a Microsoft anunciou a compra do GitHub. Nossa senhora! Ela destruiu o GitHub, meu Deus do céu, socorro! É. Mas ok, as pessoas têm seus princípios, né? Sei lá, às vezes elas acreditam em alguma coisa. É porque muita gente criou o ranço do Ballmer. Dali do Ballmer não pegou a ideia do Satya. Infelizmente não se atualizou dentro do .NET, dentro da Microsoft. Não, a Microsoft hoje tá em outra era. Não tem comparação. E tem gente que parou ali e não acompanhou o que a Microsoft estava trazendo e tudo mais. Beleza, ok, eu acho também que é estratégico. E é estratégico mesmo porque a empresa ela tem que viver disso. E assim, é importante também para as pessoas que estão trabalhando com tecnologia que tenham a mente aberta, sabe? Isso. Sejam abertas para Microsoft, sejam abertas pro Java, sejam abertas pro PHP, pro Python, pra qualquer coisa. Porque assim, você tem uma caixa de ferramentas, você só tem que escolher a ferramenta melhor pro que você tem que resolver. Então, não fique com a mente fechada. A pior coisa que pode acontecer é você ficar num joguinho de fandom, sabe? Como se o meu é melhor que o seu. Não é assim que funciona. O problema das fanfics não são as fanfics, são os fandoms. Mas só falando para as pessoas interarem só um pouquinho mais, para quem ainda não entendeu como é que a Microsoft ela tá engajada nessa coisa de tecnologia open source e tudo mais, a Loiane ela é MVP, mas sem nenhuma linguagem Microsoft diretamente. Ela é porque ela criou... Não, porque ela é foda mesmo. Mas... Primeiro, por causa disso, porque a mulher é foda. Segundo, porque ela é evangelizadora de tecnologias open source e ela manda muito bem nessas coisas. Então, assim, a Glaucia também e outras pessoas também. E, inclusive, a Glaucia acabou de falar um negócio que eu não sabia. Falou um pouquinho antes aqui, que dentro do projeto MVP dá pra colocar PHP também. Poucos sabem, né? Mas se você entrar, por exemplo, agora, né? Se você quiser entrar agora no site do TypeScript, tem a palestra do Anders Hellsberg. E lá no tempo, mais ou menos, entre 30 a 40 minutos, ele fala uma coisa que, inclusive, eu até cito isso nas minhas palestras de TypeScript, que tem engenheiros do Google trabalhando em conjunto com engenheiros da Microsoft, porque o Angular, assim, o TypeScript, ele não tem como trabalhar, né? Então, você vê que as duas empresas estão trabalhando juntas. Isso já mostra uma mentalidade, né, diferenciada de pessoas, mas é Java, não sei o que, e parará. É outro ponto a ser mencionado também. Dentro do programa MVP, você pode ser MVP em PHP, Java, JavaScript, Node.js, que é o meu caso, Golang. Não necessariamente você precisa ser MVP só para falar de .NET, né? Por exemplo, um grande exemplo, a Fernandinha Bernardo, ela é MVP falando JavaScript. Até quem quiser se interessar pelo programa, né, de fato, tirar alguns mitos, né? Não precisa ter certificação Microsoft, que muitas pessoas acabam achando que precisa ter certificação, não precisa. Claro que você tem que ter um conhecimento técnico naquilo que você está se candidatando de fato, né, com a categoria que você de fato está se inscrevendo, né? E ter proatividade, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham, mas vocês são pagos pela Microsoft. Nananina, não. Por exemplo, teve uma viagem que eu tive que fazer pro interior do Sul e tudo saiu no meu bolso, né? Então, assim, a gente não é funcionário Microsoft, né? A gente não é pago pela Microsoft. Claro que a gente acaba tendo algumas informações privilegiadas, porque a gente acaba recebendo os famosos PDIs, né? São os e-mails de Product Group internos, né? Que a gente acaba recebendo algumas notificações, né? Por assim dizer. E gostar de comunidade, de fato, né? Então, assim, deixa eu só confirmar aqui, ó. Você pode ser MVP em .NET, C++, Front-End, Web Developer, Java, JavaScript, TypeScript, Node, PHP, Python e Xamarin. E aqui também tem para Linux um Hyper-V, né? No caso já entra Cloud Data Center Management e Golang com Azure, porque tem uma ligação que você pode fazer uma integração de sistemas de Golang com Azure. Então, assim, vocês podem notar que a Microsoft, ela tá bem aberta, né? Tanto que tem engenheiros de Golang trabalhando dentro da Microsoft. Então, assim, não pensem que a Microsoft é só C# e .NET. É muito mais do que isso agora. E se a gente pensar que, assim, igual a gente tá falando aqui de fandom e tudo mais, as próprias empresas, elas estão se colaborando entre si para o desenvolvimento das tecnologias. Então, enquanto isso você tá aí brigando aí por causa da sua linguagem que é melhor do que a outra, elas estão colaborando uma com a outra e fazendo o negócio funcionar, acontecer e desenvolver. Então, beleza. Só voltando aqui, a gente falou dos primeiros passos para desenvolver uma aplicação .NET e a gente vai deixar os links aqui. Tem bastante link no post. A Glaucia falou do workshop dela, que vai estar aqui, tem o workshop do Macorati e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu aqui, leiga, eu tenho Linux, ou eu tenho Mac, eu não tenho Windows na minha máquina.
E eu também não queria baixar o Visual Studio Code, ou VS Code, pra quem não conhece. E eu queria usar uma outra IDE, ou editor de texto. O que dá pra eu usar pra desenvolver em .NET Core? Bloco de nota. Você pode usar qualquer IDE, tá? Pode ser Vim, pode ser Sublime, pode ser Atom. Ai, meu Deus, estamos dizendo que Sublime e Atom são IDEs? Estamos entrando em terreno perigoso. Vamos deixar, assim, um ambiente um pouco mais rico que um editor de texto. Ok. Não vou dizer que é uma IDE, não, mas vamos dizer que ele é mais rico. A única coisa, né, que vocês vão precisar, independente da ideia que vocês forem usarem, pode até ser mesmo o Visual Studio Code, de fato, né? Qualquer uma IDE, pode ser Notepad++, não sei, tá? Não vou me arriscar, não. Mas o Vim, o Atom, o Sublime e o VS Code, vocês têm que baixar acho que uma biblioteca, um package chamado OmniSharp, porque ele vai fazer com que ele crie ali tipo um emulador em tempo real, não sei direito explicar direito, mas ele é um tooling, no caso, ele é uma ferramenta que ele integra ali de fato para você desenvolver em .NET Core, tá? Independente da ideia que você tá usando. Se não me engano, tem pro Sublime, criaram, né, pro Sublime, se não me engano é o Culture, que é uma extensão, né, dele pro Sublime. Agora pro Atom acho que tem também, se não me engano, mas é de extrema importância baixar esse cara. Tanto que no meu workshop eu falo dele, né, que é importante ter esse cara aí para poder desenvolver no .NET Core. Tô vendo aqui, o OmniSharp tem para Atom, Brackets, Sublime, Vim, Visual Studio Code e Emacs. Então, tá disponível em quase 90% das plataformas. Então, é de suma importância usar esse cara aí, tá? Então, galera, vocês que estão aí preocupados, tem que usar igual quando eu vou desenvolver em .NET, que eu tenho que usar uma IDE da Microsoft para desenvolver .NET Core, não necessariamente precisa, beleza? Pode ficar tranquila aí, não vão arrepiar os cabelinhos falando de Microsoft isso, Microsoft aquilo, não precisa. Exato, então assim, tem amigos meus que amam o Atom, né, então, mas eu não vou desenvolver .NET Core porque tem que baixar o Visual Studio Code, não precisa, você pode trabalhar com .NET Core usando o Atom, até mesmo o Vim, né. Jess é apaixonada pelo Sublime. Não, eu gosto do Sublime, mas também gosto do VS Code, eu gosto dos dois. Eu não consigo gostar do Atom, mas o Sublime e o VS Code eu gosto. Não, eu também gosto mais do Sublime do que do Atom. Tem sempre, assim, uns loucos, né, nada contra, mas que gostam de usar o Vim. Por exemplo, tem um rapaz que trabalha do meu lado, que é o João, inclusive mandando beijo aí pro João. Ele programa no Vim, entendeu? Então, tem muito maluco aí que programa no Vim. Precisamos fazer um episódio sobre Vim. É, interessante. Mas dá pra você desenvolver .NET Core usando o Vim. Só tem que baixar essa biblioteca do OmniSharp, que também tá disponível no Vim. O ideal é você usar a ferramenta que te dá mais produtividade, né? Sim. Às vezes uma ideia vai te dar mais produtividade, ou vai te dar um projeto meio que pronto. Pra quem tá começando, talvez às vezes é mais fácil. Exato. Mas fica à vontade, né? O OmniSharp, ele é justamente isso, tá, Jéssica? Ele ajuda justamente na compilação do .NET. Então é fundamental ter esse cara. Eu até mandei o link aí pra vocês incluírem aí também. Já tá no post. Show de bola. Não, Jess, tá uma eficiência essa pessoa. Eu tô desde as 6:30 da manhã, loucaça. Eu dou dó. Mas então, só mais uma coisa de entendimento. Vamos supor, você falou lá que eu tenho os primeiros passos lá do Macorati, que você falou que tá no 2.0. E se eu quiser migrar pro 2.1 e daqui a pouco 2.2, como é que, assim, eu vou me entender? Porque, por exemplo, eu tenho muito medo, igual quando eu vejo um projeto em AngularJS, aí depois muda pro Angular 4, que aí é discrepante demais, não tem nem como migrar. Então, eu sempre recomendo, né, e falo, acho que é uma orientação de qualquer equipe, é um alvo meu, né, espero, né, não sei quando que eu vou conseguir alcançar com esse objetivo, ser uma arquiteta, né, montar uma arquitetura de um sistema. Eu nunca migraria, por exemplo, a gente está na versão 2.1, né, a gente sabe que tem um preview que é o 2.2. Para que mudar logo para uma versão preview, né? Deixa a maçãzinha ficar mais madurinha, né, para comer, né? Então, assim, tá na versão 2.0, mas já tem a versão estável, que é a 2.1, então migre para 2.1. O legal da Microsoft é que ela tem essa preocupação, né, de sempre manter atualizado a documentação dela. Por exemplo, se vocês entrarem agora, por exemplo, inclusive a Jéssica já deve ter colocado o link para vocês da documentação que mostra como você pode fazer a migração, por exemplo, né, do .NET Core do 2.1 pro 2.2, que inclusive é preview, né?
tô até indo contra o que eu falei agora há pouco. Ela tem essa preocupação de explicar, mostrando passo a passo de como você deve migrar de uma versão para outra, né? Eu ainda não trabalhei com migração de .NET Core 2.0, 2.1, até porque ainda não peguei um projeto de fato em .NET Core. Então, assim, pelo que eu andei lendo na documentação, não é nada assim, um bicho de 7 cabeças. É bem simples, né? Então, resumindo, né? Basta modificar ali o target do projeto no XML no arquivo global.json, né? Depois alterar, atualizar os packages de referência. Eu acho que é muito parecido com o que já acontece no JS. Quando você tem um pacote ali desatualizado, você digita ali e modifica a versão do pacote, de fato, né? E altera, né? Se dentro do global.json tem, sei lá, 2.0, você mata aquele 2.0 e coloca 2.1, por exemplo, né? Quem quiser dar uma olhadinha na documentação, inclusive não está em português no momento, porque se vocês olharem a data dessa documentação, ela foi redigida tem pouco tempo, foi no dia 18/11, né? Então tem poucos dias. Então, assim, é uma coisa bem tranquila, pelo que eu vi aqui. A Microsoft, ela tem essa preocupação, tá? Eu vi um vídeo da Loiane explicando a migração do 2 pro 4, é uma mudança bem gigantesca, né? Porque são chamados de breaking changes, né? Então, geralmente quando você muda de uma versão, por exemplo, de 2.1 para 2.2, a mudança acaba não sendo tão significativa. Agora, por exemplo, andam dizendo que a versão 3 vai vir muita coisa diferente. Aí pode ser que essa migração possa ser um pouco mais dolorida. Mas a Microsoft, ela se preocupa muito com isso. Então, ela explica de fato como é que você pode fazer essa migração. Não sei, eu não posso estar queimando a minha língua aqui. Eu não sei se o Angular, por exemplo, explica como você deve fazer uma migração do 2 pro 4. Geralmente você vê artigos que não são oficiais do Angular, ou pessoas do GDE, né, que são Google Developer Experts que fazem, né, de fato. Mas a Microsoft, ela de fato, ela é primorosa nesse ponto, porque ela cria documentação até de migração de uma versão para outra, por mais que seja uma versão com espaçamento grande, né? Por exemplo, vamos supor, a preview é 2.2, que tá para lançar agora, né? Aí vamos supor que depois do 2.2 não vai ser 2.3, vai ser, sei lá, vai pro 3, por exemplo, né? Então, assim, ela tem esse cuidado. Ela faz uma documentação, acaba divulgando no blog dela, então, assim, é bem tranquilo. A gente tá falando aqui .NET Core, e aí você que tá ouvindo a gente foi lá no post e acessou os links. E aí você viu que alguns links estão direcionando pra uma página que tá falando de ASP.NET Core. E aí? Só pro pessoal que ficou confuso. E aí? O ASP.NET Core, ele se chama ASP.NET Core, é porque a gente tem mania de falar .NET Core, é que a gente tem mania de reduzir, né? Mas o .NET Core é o ASP.NET Core. Tanto que quando você cria um projeto novo lá no Visual Studio, você não cria em .NET Core, você cria em ASP.NET Core. Então é a mesma coisa, é questão de nomenclatura. Aí agora eu até fiquei com uma certa dúvida aqui, porque o ASP.NET, ele é desenvolvimento para web. Sim. Mas aí nós temos aí no .NET a gente vai ter desenvolvimento para desktop, para mobile. Sim. E tudo mais. E aí agora eu fiquei meio perdida aqui. Eu achei que o ASP.NET Core, ele era só a parte pra web. Igual você vai ter aí o Java, que tem Java não sei das quantas, pra cada plataforma, vamos dizer assim. Quando você abre o Visual Studio, né, de fato, você quando clica ali em .NET Core, você pode desenvolver aplicações em web, .NET Core para desktop, que é o .NET Core, ou para ASP.NET Core, que é para web. Então, de fato, realmente, o ASP.NET é desenvolvimento para web. Todos eles fazem parte da plataforma .NET Core. Né? O ASP ele é uma parte do .NET Core. Isso, exatamente. Basicamente isso. É que realmente confunde um pouco, né? Realmente. Mas dentro do .NET Core você pode desenvolver, como falei com vocês. Né? Mas é por isso que eu tô fazendo essas perguntas. Porque, assim, pra quem tá ouvindo esse episódio e já trabalha com .NET, já trabalha com todo esse ambiente da Microsoft, já deve estar por dentro e conhecer toda essa sopa de letrinha. Mas quem tá por fora, trabalha com outra linguagem, tá começando agora, surgem essas dúvidas, sabe? A pessoa vai ali, acessa o link, tá, mas peraí, isso aqui é outra coisa, sabe? Então, só pra que as pessoas saibam as coisas. Isso. Quando a gente tava fazendo a pauta de PHP, a Jess colocou algumas coisas lá, eu acabei colocando algumas coisas porque eu tô por fora do PHP. Do mesmo jeito que aqui, eu coloquei algumas coisas porque
porque foi assim, a Jess falou assim, Ana, vai lá e coloca algumas coisas, porque algumas coisas você vai saber e tudo mais. Mas aí depois eu venho aqui como a leiga no assunto e coloco como se eu fosse uma pessoa por fora. É óbvio que a Jess não é 100% leiga nessas coisas, mas há alguns pormenores que às vezes eu penso assim, nossa, não tinha pensado nisso. Aí a Jess colocou. Eu acho que, resumindo, né, acho que o .NET Core, ele é um runtime ali, para onde você vai, de fato, ali executar as aplicações do .NET Core. Já o ASP.NET Core é uma coleção de bibliotecas que formam esse framework para você, de fato, desenvolver ali aplicações via web, no caso. Se não me engano, dentro da documentação da Microsoft, quando for lançado o .NET Core, eles têm ali uma imagem ali que mostra, de fato, explicando ali o que seria a diferença ali do .NET Core pro ASP.NET Core. Então, de fato, realmente, o .NET Core é o runtime, é o cara ali que vai executar por baixo ali, É né? o cara que vai compilar. Exato. E o ASP.NET Core é aquele cara ali que tu vai trabalhar com a web. Inclusive, quando você cria uma aplicação em ASP.NET Core, né? Se não me engano, você já pode criar projetos com Angular, React, se não me engano, né? Ou MVC também. Bem legal. E tá pra vir novidades aí pro Visual Studio 2019, né? É por isso que eu acho bem interessante quando a gente tá trabalhando com linguagens que são compiladas, a questão da IDE, sabe? Ela te dá muita ferramenta, principalmente quando você tá no começo, assim, por isso que eu gosto, né? Olha, pra quem tá no começo, eu recomendo fortemente baixar o Visual Studio Community, versão Community, pegar a última versão, porque eles têm, na hora que você abre lá, tem o Start Page, e nesse Start Page ele já coloca muita coisa, por exemplo, para você começar novos projetos, tem uma partezinha ali de novidades ou de notícias, então assim, é uma coisa bem legal. Quando eu preciso de pegar alguma outra coisa, por exemplo, eu vou desenvolver alguma coisa de front, e aí eu separo as camadas, eu gosto de usar o VS Code, porque aí eu vou usar umas outras ferramentas para eu rodar, para eu atachar os processos e tudo mais, eu não preciso estar usando o Visual Studio normal, mas eu recomendo fortemente vocês usarem, mesmo que for para usar tudo, e depois vocês vão aprendendo a dividir em camadas. Um sonho nosso é a gente falar design pattern, a gente ainda tá um pouquinho traumatizada com o Solid, porque deu trabalho para fazer aquele episódio. Mas calma que eu tô com mais ideias sobre isso e vai vir coisa aí sobre isso. Ai, meu Deus! Vai ser muito legal isso. Então, eu já convido a Gláucia para ela estar participando da postagem, de tirando alguma dúvida, e convido vocês, ouvintes, a irem lá aonde que a Gláucia tá, perguntar para ela. Eu tenho certeza absoluta que ela, como evangelizadora, e ela tá aqui de bom grado, ela vai ter toda a boa vontade de tirar dúvida, de responder algumas coisas, algumas questões e direcionar também. Apesar que ela já vai estar provavelmente fugindo dos cangurus. Vamos ver. Ela já nos ajudou muito, deixando aqui muitos links para vocês, para dar os primeiros passos. Eu tô aí na reta final de gravidez, mas no que eu puder ajudar, também tô aí disponível. E aonde que te encontra, o Gláucia? Onde que vai te encontrar para você dar um suporte pro pessoal aí? As pessoas podem me procurar pelo Facebook, eu tenho o Facebook, que é Gláucia Lemos. O Twitter é Gláucia Lemos 86. O GitHub Gláucia 86. E o LinkedIn, vocês podem estar me adicionando também. Teve um rapaz, inclusive, que me procurou, era um dia de um sábado, coitado, tava desesperado, precisando de uma ajuda. Eu era mais ou menos 5 horas da tarde, tava ajudando ele, assim, então podem mandar mensagem pra mim, contando que não seja de domingo e nem de madrugada, né? Então não vou responder. Mas assim, eu sou uma pessoa super solícita, então se a pessoa quiser me mandar mensagem, querer conversar, bater um papo comigo, podem me procurar. E se vocês não conseguirem encontrar a Gláucia, precisou encontrar a gente e a gente encontrar a Gláucia, ou vocês irem lá, onde que acha a gente, Jess? Estamos no Twitter, é @podeprogramar. No Facebook também é Pode Programar. Estamos no nosso site, podeprogramar.com.br. Só o nosso e-mail que não é podeprogramar@podeprogramar.com.br, vai ser podeprogramar@mundopodcast.com.br. Já me falaram já que o nosso e-mail, às vezes, a pessoa recebe ou não, então a gente criou também o podeprogramar@gmail.com, e também a gente tá sempre vendo e tentando responder nas interwebs. E, por favor, a gente quer uma ajuda sua. Vai lá no iTunes, quem ouve aí pelo aplicativo do iTunes, aplicativo podcast, ou então mesmo entrando pelo site, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente.
fica Eu feliz. já vou dar minhas 5 estrelinhas lá. Eba! Ah. E por favor, gente, continue compartilhando. Se você viu isso aqui pelo YouTube, vai lá e dá um like e compartilha e se inscreve no canal. E vamos que vamos. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, Glaucia. Você, assim, Ai, foi um amor. Eu que agradeço aí. A gente até que enfim conseguiu gravar com você. Estamos muito felizes. Ó. Eu, principalmente, né, Jess? Uhum. Com certeza ela voltará, sim. Agora é só esperar. Eu tava com muita pressa de gravar com ela antes que ela fosse pra Austrália. Aí agora a gente vai dar um tempinho pra ela se organizar, igual que a gente conseguiu gravar com a Ares. Mas enfim, um beijo pra vocês. Hora de dar tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Olha só, gente. Nós estamos voltando aqui num plantão. O que acontece? A gravação desse episódio e o lançamento dele, entre esses momentos, aconteceu um evento que a Microsoft fez, chamado Microsoft Connect, e ela acabou lançando um monte de coisa, desde o C Sharp 8, Visual Studio 2019, e para nossa surpresa, que a gente ficou imaginando que eles iam lançar a versão definitiva do .NET Core 2.2, eles lançaram o .NET Core 3. E aí, o seguinte, esse episódio tá saindo um pouquinho desatualizado. E a gente percebeu também, ao ouvir o nosso áudio, que algumas explicações podem ter ficado um pouco confusas. Então, a gente vai tentar fazer um post explicando algumas coisas, alguns conceitos. Tem conceito que a gente não falou, que, por exemplo, o .NET Standard. Tentamos explicar o .NET Framework e o .NET Core. Então, algumas coisas podem ter ficado zoadas no áudio. Nós vamos fazer um post explicando isso tudo e vai estar junto lá no nosso site, tudo bonitinho e tudo mais. Beleza? Muito obrigada pela compreensão aí dessa confusão toda, mas acontece. Fazer o quê, né? A gente já lança um negócio desatualizado. Paciência. Acontece, tecnologia muda rápido. É, e não vamos ficar desesperados por conta disso, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau. Tchau.